Ganhei meu primeiro violão com 8 anos de idade. Comecei tocando violão. Ganhei meu primeiro violão com 8 anos de idade. E foi presente de um amigo de um primo meu, que esse cara alugava uma peça no fundo da casa da minha tia. E aí o cara me viu tocar, achou barato aquilo e me deu esse violão. Encurtando a história, né? Poderia contar tudo isso com mais detalhes, mas o cara achou aquilo interessante, um guri com 8 anos de idade, tocando numa corda só, né, uma música super fácil. Mas aí ele chegou pra mim e perguntou: vem cá, quem é que te ensinou essa música? E eu disse: ninguém. Tá, mas como é que tu tirou ela? Como assim tirou? Porque eu não entendi o que ele queria dizer com tirar, porque eu não tinha esse contato com música, meus pais não eram músicos, né? Tinha só aqueles meus parentes anteriores, né? Minha avó que tocava violino e piano, meu bisavô que tocava violão, acho, aí tinha o tio avô que tocou clarinete, mas da minha geração, os meus primos ninguém toca, então eu não sabia que era tirar música. E quando eu perguntei pra ele o que era tirar, ele achou aquilo muito engraçado, né? E foi falar pra minha mãe que queria que eu ficasse com o violão. E eu fiquei uma felicidade, só que dali até os meus 13 anos eu não tive um contato real assim com o instrumento, mas fui absorvendo o lance de ouvir música, ouvindo, e isso fez com que eu fosse despertando aos poucos o amor pela música. Então chegou aí pelos 13 anos que eu comecei a pegar uma coisinha com alguns amigos que já tocavam. Aí tinha um primo lá que sabia tocar um ré e um sol, e eu digo assim: ô Gerson, como é que é esse ré e sol aí? Aí ele me ensinava as coisas. E eu fui aprendendo assim, até começar realmente a estudar música, que foi mais tarde. Se eu vou falar da minha formação, acho que tem que falar anterior a isso. Que na verdade é o seguinte: em formação acadêmica, eu cheguei a começar a fazer a licenciatura em música e terminei chutando balde, como se diz, né? Porque teve um momento que não dava, era impossível, eu tinha problemas pessoais, de saúde na família, e a minha necessidade quase que patológica de tocar à noite e estar sempre na onda do jazz, estar tocando de noite. Na época tinha o Don Quixote, né? E foi um momento que eu realmente resolvi chutar o balde da universidade, porque era a única coisa que realmente não andava para mim, era aquilo. Um dia ainda vou terminar. Mas a minha formação mesmo, que eu considero minha formação de verdade, foi ter sido aluno principalmente de Carlinhos Ferreira, o Carlos Custódio Ferreira, que é meu mestre de vários caras da minha geração. O cara que é um grande violonista, que fez aquela formação clássica lá no começo da vida dele. Ele era adolescente, já era formado em violão. Aí depois ele, mais tarde, acabou fazendo uma formação na área do jazz mesmo, que aí ele foi estudar por correspondência, naquela época tinha isso, né? Com o Mozart Mello, que é aquele cara que é do grupo Dalma, e ele mandava as correspondências com as aulas ali, e o Carlinhos pagava mensalmente. Aí o Dalma vinha a Porto Alegre, ele ia lá e conheceu o cara pessoalmente. Então esse processo, para mim, o meu conhecimento, ele é muito baseado nessas aulas que eu tive com o Carlinhos, sem dúvida. Que eu estudei um ano com ele, aí parei, voltei mais um ano, depois... E de vez em quando eu volto, sempre toda vez que eu vou tocar com o Carlinhos, ouvir ele tocar, eu sempre aprendo uma coisinha nova. Depois tem outro cara que eu também tive algumas aulas, muito poucas, mas eu tive, que foram fundamentais para mim abrir a cabeça na área da harmonia, foi um outro pelotense, né? Porque o Carlinhos ele é paranaense, né? Mas vive aqui há muitos anos. E um outro Carlos, que é o Carlos Badia, que é hoje do Delicatessen. Fiz algumas poucas aulas dele com ele de harmonia, e ele realmente abriu meus caminhos musicais nessa área, sabe? Porque a forma como ele via arejada, assim, a questão da harmonia era muito legal. A forma didática como ele dava aula, me abriu algumas coisas que eu acho que nem o Carlinhos conseguiria com tanta clareza, assim. Aí depois eu fiz, aí por esse tempo todo eu vim estudando autodidaticamente, pegando os métodos, né, em inglês. O cara já aproveitava de estudar um pouquinho de inglês, né? E recentemente, eu acho que uma coisa de 10 anos deve ser, eu fiz um tempo de aula com o Ari Piaçarolo, que foi guitarrista da Elis Regina, que é um grande guitarrista. E foi engraçado porque eu trouxe ele para fazer uma oficina aqui, para dar uma oficina no conservatório. E
E ele ficava hospedado na casa de um amigo que era ali pertinho da minha casa, que era perto do conservatório, nessa época eu também morava ali. E aí eu ia para lá de tarde e o cara ficava me dando as dicas, assim. E como nós estava trazendo ele, eu era meio que o cicerone dele. Quando eu ia fazer uma entrevista ou qualquer coisa, eu levava o Ari. E ele ficou meu amigo, assim, então ele gostava da minha companhia, dizia assim, Celcinho, vai pra lá que eu te dou umas barbadas. E o pai, eu não fazia advogado, né? Ia pra lá pegar os toques do Ari, porque, olha, também, né? E assim, os amigos, né? Os amigos também que eu fui conhecendo no caminho. O Eduardo Varela, que é um cara que é um pianista que tem um conhecimento musical muito vasto. Toda vez que eu vou tocar com ele, eu acabo aprendendo alguma coisa também. Daniel Zanotelli, são pessoas que são da minha geração, mas eles têm essa corrida, né, de sempre trazer alguma coisa nova, assim como eu acredito também leva alguma coisa nova para eles de vez em quando. Então essa é a minha formação. Tchê, mas influência eu acho que tem que fazer uma coisa assim meio cronológica, em termos de influência. A minha primeira influência é óbvia, eu nasci em 63, mesmo ano que os Beatles lançaram o primeiro disco. Então a primeira influência com certeza foi os Beatles, Rolling Stones, logo em seguida Led Zeppelin, né, que é uma coisa que esses três grupos ainda até hoje me influenciam muito no que eu faço. Com o tempo, depois eu fui entrando numa onda do rock progressivo, né? Foi uma coisa que me quebrou ao meio, assim, foi o rock progressivo. Eu comecei a ouvir Yes, Genesis, que eram as bandas mais pop dentro dessa corrente. Me mudou o meu modo de pensar a música. Mas quando eu ouvi King Crimson, por exemplo, aí sim, aí me rachou ao meio. Porque dali do King Crimson eu fui para Frank Zappa e aí o jazz. O jazz veio assim junto com o blues, porque aí é que tá. O jazz, ele é um dos gêneros, se for pensar de uma forma mais tradicional, ele é um dos mais fechados que tem. Mas, por mais contraditório que seja, também é um dos mais abertos que existe. Porque te leva a conhecer outras coisas. Porque só é jazzista de verdade mesmo quem absorve todas as outras culturas e cria uma nova linguagem, né? Que não adianta, o jazz não permite essa coisa de historicismo que a gente vê nas outras músicas, nos outros gêneros. Tipo assim, tu pode até ouvir um rock anos 50 feito hoje, mas o jazz dos anos 50 hoje não funciona, né? Tem muita gente que faz isso, mas com raras exceções eles acabam desistindo porque não funciona. O cara tem que ser uma antena, captar as coisas que estão acontecendo, porque o jazz é essa coisa moderna, essa coisa atual. Ao menos é a minha visão que eu tenho disso, né? Eu acho que isso também faz parte de ser jazzista. E o blues por consequência também, né? Mas o blues eu já gostava já desde a época do rock, né? Que é uma coisa que estava ali dentro da música dos Rolling Stones, né? Que os Stones sempre tiveram esse pé no blues como o Led Zeppelin. Então eu sempre gostava mais daquelas faixas bluseiras, né? Que as mais folk do Led Zeppelin, por exemplo. Sempre me interessou mais a Can't Kill You Baby do que, sei lá, aquelas com violão acústico. Até porque a guitarra sempre me interessou muito mais do que o violão. Depende do que está acontecendo comigo na minha vida no momento, mas também depende da situação em que eu me coloco para fazer. Por exemplo, se eu recebo uma encomenda, os caras querem que eu faça uma trilha sonora para um vídeo, para uma peça de teatro, uma coisa que eu já fiz bastante, eu vou assistir e vou me inspirar naquilo ali de um modo até às vezes um pouco mecânico, né? Que eu vou buscar essas referências, vou buscar o texto, vou assistir a peça, ou vou assistir um ensaio da gravação do filme para eu poder dali fazer. Mas às vezes vem do nada, tá? Essa é a forma mais sistemática que existe, é essa, quando vem o negócio meio que encomendado, que eu gosto muito porque me estimula. Mas tem outra forma que é a forma que eu mais gosto, que é aquela que eu nem sei explicar. O improviso? Que é a que desce. Uma coisa meio improvisada? Não exatamente improvisada, eu acho que é mais que isso, porque a improvisação, para mim, como eu estudei muito improvisação, ela é uma coisa muito sistemática, tá? Eu não consigo imaginar a improvisação assim como uma coisa que vem de graça. Agora, a criação espontânea, ela acontece muitas vezes de um momento que me aparece aquela melodia. Aí eu tenho até uma teoria, que a teoria é muito parecida com a teoria do Hermeto Pascoal, que eu acho que a música, ela é uma coisa extra-humana, sabe? Ela não depende do ser humano para existir, né? Tipo assim,
Claro, a gente organiza as coisas, mas os passarinhos já faziam. A natureza já fazia muito, muito antes da gente música. Então, o que a gente faz, na verdade, é captar as ondas que andam aí no ar, entendeu? E por isso que às vezes acontece de alguém fazer coisa muito parecida e nunca ter se ouvido, né? Porque eu acho que as ideias, elas estão sempre aí. Existe esse coletivo, esse inconsciente coletivo também na área da música, eu acho. E, não sei, o Hermeto que fala isso, né? Que a música não é minha, a música é da música. Eu só sou a antena que está passando ela para vocês.